Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Recentemente eu postei um vídeo aqui no canal contando o caso completo da família Colt lá da Austrália. E como vocês me pediram aqui nos comentários e também lá no direct do Instagram, eu resolvi trazer também o caso da Annie Hamilton Barney e a sua seita bizarra. Então hoje nós vamos viajar lá para a Austrália novamente, que como todos nós já percebemos é um país cheio de contrastes, né? A primeira coisa que precisamos dizer é que a Annie Hamilton Barney não nasceu com esse nome. Ela passou a se chamar Annie muitos anos depois. O seu nome de batismo era Evelyn Grace Victoria Edwards, e ela nasceu no dia 30 de dezembro de 1921, e assim como eu, ela era uma capricorniana. Mas gente, daqui pra frente eu vou me referir a ela como Annie mesmo, tá? Porque foi com esse nome que ela ficou mundialmente conhecida. A Annie nasceu em Sale, que é uma cidade localizada no estado de Victoria, na Austrália. O que existe de documentos sobre a sua infância revelam que a garotinha teve uma vida bastante difícil quando era mais jovem e as coisas só pioraram com o tempo. Annie era a filha mais velha entre 8 irmãos e naturalmente acabou absorvendo diversas responsabilidades quando ainda era apenas uma criança. Seus pais eram o casal Ralph Edwards e Florence Holly, que tiveram diversos problemas para manter ali um convívio social e familiar minimamente respeitoso. Acontece que o seu pai, o Ralph, saía frequentemente de casa e deixava todos os seus filhos aos cuidados da mãe e da irmã mais velha. E isso acontecia nos momentos em que as crianças mais precisavam da proteção paterna. O que ocorre é que a Florence tinha diversos problemas mentais. E quando ficava de saco cheio dos surtos da esposa, o Ralph saía de casa e voltava apenas vários dias depois. E como vocês já devem estar imaginando, sobrava tudo para a Annie. Ela vivenciou e acompanhou todos os surtos da sua mãe. Os diagnósticos da Florence Holly eram bastante incertos, porque naquela época a ciência da psicologia não estava tão avançada, mas acredita-se que ela sofria de esquizofrenia, depressão profunda e transtorno de identidade. Com tudo isso, não eram raras as vezes em que a única alternativa era interná-la e deixá-la na clínica por algumas semanas. A família não tinha muitos recursos, então mesmo antes de terminar o tratamento, ela acabava voltando para casa, o que era bastante complicado, porque quando estava vivenciando um novo surto, ela saía correndo para a rua, gritando e falando não se sabe exatamente o que ou mesmo com quem. E muitas vezes a Annie precisava buscá-la, porque ela estava correndo e gritando totalmente despida. Em entrevistas muito tempo mais tarde, a Annie revelou que em sua adolescência ela chegou a acreditar que na verdade a sua mãe era iluminada e totalmente incompreendida por outras pessoas, mas que havia ali algo divino nela e que a ciência não era e nunca seria capaz de compreender. Por diversas vezes, ela precisou abandonar os estudos e não ir para as aulas, porque, como eu disse, algumas vezes o seu pai estava totalmente desaparecido e a sua mãe internada. Então era ela mesma quem tinha que cuidar dos seus irmãos mais novos. As coisas foram ficando cada vez piores até que as autoridades precisaram entrar nesse caso. A Florence precisava de cuidados constantes e o Ralph saiu de casa para nunca mais voltar. Com isso, as crianças foram encaminhadas para orfanatos e lares adotivos. Quando estava com 20 anos de idade, em 1941, Annie atingiu sua maioridade e foi informada de que estava na hora de sair pelo mundo e construir a sua própria vida. Naquela mesma noite, a jovem embarcou para Melbourne em busca de trabalho
e uma vaga em algum curso de meio período. Não demorou muito para ela conhecer o seu primeiro amor, um homem chamado Lionel Harris. Os dois se casaram logo na sequência e a Anne teve a sua primeira filha, que recebeu o nome de Natasha Harris. Lionel não era um homem rico, mas ele tinha uma profissão muito bem remunerada e que permitiu que a Anne não se preocupasse com as contas da casa, e ficou livre para procurar um trabalho que lhe agradasse sem precisar pegar a primeira coisa que aparecesse. Cerca de 10 anos depois, no segundo semestre de 1951, ela descobriu uma grande paixão pela prática de yoga e logo depois começou a dar aulas na escola de dança e ginástica chamada Gita School of Yoga e ficou alternando entre as cidades de Melbourne e Geelong. E foi numa dessas aulas de yoga que ela acabou conhecendo pessoalmente uma socialite da época, chamada Margaret Elizabeth Sagesman. E daqui pra frente foi só ladeira abaixo, viu, gente? A verdade é que a Anne se apresentou como psicoterapeuta e enfermeira, e ainda garantiu que era uma iluminada e prestigiada líder espiritual. Aos poucos, a Anne foi sendo inserida no meio da alta sociedade e em pouco tempo ela passou a ser convidada a todos os eventos de pessoas importantes. Claro que a sua clientela aumentou bastante e com todos esses falsos atributos ela conseguiu conquistar a simpatia e a confiança de pessoas muito importantes. E aos poucos as pessoas começaram a espalhar a notícia de que ela era uma mulher iluminada, sábia e detentora de diversos dons celestiais. E realmente as pessoas ficavam hipnotizadas com os discursos da Anne. Ela era aquele tipo de pessoa que fala com mansidão, calma, coerência e firmeza. Ela adorava passar o tempo conversando, advertindo e guiando suas seguidoras para o caminho da luz e da sabedoria. A gente precisa se lembrar que naquela época o divórcio não era aceito na sociedade, principalmente nas famílias com sobrenomes nobres e importantes. Então, grande parte das primeiras seguidoras da Anne foram mulheres ricas e cansadas de seus casamentos, que não se sentiam amadas, sabiam que seus maridos estavam sempre visitando bordéis no centro da cidade, mas que tinham medo de serem rejeitadas pela sociedade caso pedissem o divórcio. A Anne apresentava um discurso acolhedor de carinho, amor e compreensão, e aos poucos dava sequência a um complexo sistema de manipulação e controle. Para vocês terem uma ideia, não demorava muito para a Anne convencer essas mulheres ricas, mães e esposas de meia idade a deixarem seus maridos e suas famílias. Tudo isso em nome do amor próprio e também de um suposto amor coletivo que fluía livremente entre as pessoas que seguiam os conselhos da nova mestra, Anne Barney. Em meados do ano de 1958, quando estava com 37 anos de idade, a Anne ficou viúva do seu primeiro marido. O Lionel Harris sofreu um acidente de carro enquanto estava a caminho de um orfanato para adotar uma criança. A Anne tinha insistido que queria mais algumas crianças porque a sua casa estava muito vazia. E é evidente que a pregadora aproveitou esse momento de comoção geral para afirmar ainda mais as suas convicções. As pessoas estavam bastante acessíveis e era esta a oportunidade que ela precisava. A gente sabe que um funeral traz bastante reflexão sobre a vida, sobre o que valorizamos, sobre o que vem depois disso, né, gente? Então a morte do Lionel foi uma virada de chave na vida da Anne. Isso porque ela conseguiu atingir o coração e a mente dos maridos e ex-maridos das suas seguidoras, ampliando bastante a sua base de seguidores e o alcance de suas pregações. Ela assim saiu da bolha, sabe? Em pouco tempo ela conseguiu um pequeno grupo de pessoas que ouviam tudo o que ela dizia e rapidamente ela montou a sua primeira congregação. Para deixar as pessoas ainda mais crentes em suas alegações, a Anne passou a inventar relatos totalmente fictícios com a intenção de conquistar ainda mais a confiança do seu público. E estava mesmo tudo indo muito bem até que chegamos no ano de 1961, quando o culto da Anne ganhou um novo membro de muito peso. Ela conheceu um homem chamado Raynor Johnson.
e ele era doutor e professor na Queen's College, que é uma universidade localizada em Melbourne. Raynor era muito respeitado e considerado uma autoridade em misticismo. Ele foi um estímulo absoluto na obsessão da Anne por assuntos que envolviam uma tal de nova era, parapsicologia e apocalipse e mundo novo, ufologia e também o cristianismo. A junção de todas essas coisas, além do seu carisma e capacidade de persuasão, levaram a Anne Barney a criar sua própria religião. No ano de 1963, ela e o Raynor fundaram um culto chamado a Grande Irmandade Branca, que depois de algum tempo foi alterado para a Família. O Raynor tinha bastante recursos financeiros e comprou um terreno na cidade de Farney Creek. Por pura coincidência ou não, o terreno que foi comprado ficava a poucos quilômetros de um hospital psiquiátrico chamado New Haven. Esse hospital era bastante conhecido e já tinha sido denunciado por diversas vezes por questões ligadas à negligência e também maus tratos. A gente sabe que a trajetória dos hospitais psiquiátricos sempre foi regada a mistérios, escândalos e denúncias, né, gente? Mas o fato é que tanto os médicos quanto os enfermeiros do hospital viraram grandes amigos tanto da Anne quanto do Raynor e passaram a compactuar com os horrores que aconteceram dentro daquela seita. Teve um fato bastante curioso nessa história, viu, gente? A primeira filha da Anne, lembram dela? A Natasha Harris? Então, ela sofreu um acidente de carro e ficou em coma imediatamente. Os médicos disseram acreditar que ela ficaria cega porque tinha sofrido um traumatismo craniano. Mas a Anne não aceitou essa possibilidade e passou a orar e pregar ao lado da cama da sua filha. E quando a Natasha acordou, sua visão não tinha sido prejudicada, contrariando o que os médicos disseram que poderia ter acontecido. É evidente que os médicos não tinham dado certeza, então existia uma possibilidade de 50% da jovem ficar cega. Mas esse acontecimento foi suficiente para a Anne pregar em seus cultos que aquilo foi um milagre e que ela tinha poderes sobrenaturais de cura, e seus fiéis passaram mesmo a acreditar que ela era dotada de grandes poderes e que o melhor a se fazer era obedecê-la e seguir todas as suas orientações. No templo onde aconteciam os cultos existia um trono púrpura, onde a Anne pregava uma ideia de unidade e que todos só atingiriam a plenitude quando se tornassem um só. Era uma pregação que só fazia sentido para os seus seguidores, porque eles gritavam e louvavam a Deus pela existência da pregadora Anne. O uso de entorpecentes era comumente utilizado durante todos esses rituais da seita, em especial o tão conhecido LSD, provavelmente porque essa droga costuma deixar a mente das pessoas muito suscetível à implantação de falsas memórias e também emerge os sentimentos mais profundos das pessoas. No final das contas, o objetivo era utilizar esses sentimentos profundos das pessoas contra elas mesmas e a favor da pregadora Anne Barney. Aliás, em várias de suas pregações, a líder do grupo explicou que o mundo estava passando pelo apocalipse e somente ela e os seus seguidores tinham sido escolhidos por Deus para sobreviverem a tudo isso, e depois teriam a importante missão de recriar a humanidade e encher a Terra novamente. A chegada das crianças para a seita elevou a maldade da Anne e seus seguidores para outro patamar. Em meados do ano de 1971, a líder do grupo começou o seu difícil trabalho de atrair crianças para a seita. Inicialmente, ela conseguiu apenas 7 crianças, sendo que todas eram sobrinhas e também alguns filhos dos membros da comunidade. A Anne passou a vestir todos exatamente com a mesma roupa e o mesmo corte de cabelo. Além disso, todos tinham seus cabelos pintados de loiro e todos eram brancos e muito parecidos. Eles foram considerados como os prometidos, mas a Anne não estava satisfeita com apenas 7 crianças e também não queria se dar ao trabalho de conseguir novos membros de forma legal. Por isso, ela passou a comprar bebês
e crianças de forma totalmente ilegal. E essas aquisições aconteceram entre os anos de 1971 a 1975. Além disso, ela também adotou de forma irregular algumas outras crianças, e em todas essas movimentações ilegais, ela teve a ajuda de advogados, médicos e assistentes sociais que frequentavam o seu culto e conseguiram burlar o sistema jurídico do país. Todas as identidades das crianças foram alteradas para que o sobrenome da Anne fosse inserido nas certidões de nascimento. É claro que as mulheres que coordenavam a chegada das crianças não poderiam levar as crianças para a escola e correr o risco de que pessoas começassem a fazer perguntas. Por isso, todas as crianças foram educadas em um acampamento perto da cidade de Eildon. A primeira tarefa das professoras era ensinar a todas as crianças que elas eram filhas biológicas da pregadora Annie Barney. Todas as inspetoras tinham a preocupação de transmitir uma imagem de serenidade, fraternidade e crescimento espiritual. Por isso, as crianças eram fotografadas sempre juntas, com a aparência alegre e semblante completamente feliz. A Anne mostrava as fotos das crianças para as pessoas interessadas no culto e também para os que já frequentavam, e dizia que aquelas crianças tiveram um grande privilégio de nascer e serem criadas pelas mãos da sacerdotisa. É claro que toda essa imagem era absolutamente falsa e obscura. A verdade é que ninguém tinha acesso ao mundo exterior e não demorou muito para que os abusos começassem a acontecer, com crianças sendo espancadas e quase afogadas todas as vezes que não obedeciam às ordens e comandos das inspetoras. Quando alguma criança demonstrava ainda mais revolta e indisciplina, as inspetoras ordenavam que a tal criança fosse encaminhada para a sala da pregadora Anne, onde essas crianças eram agredidas com salto de sapato, varas de bambu e pedaços de madeira e cabos de vassoura. Para tudo isso, as crianças eram regularmente submetidas a dietas à base de saladas e legumes cru, o que naturalmente não tira a fome de ninguém, né, gente? As crianças famintas eram flagradas comendo grama, frutas podres e até mesmo lixo. Existiam sessões nas quais o LSD era dado às crianças e assim que começava a fazer efeito, todos eram colocados em uma sala escura e obrigados a ouvir por várias horas seguidas os sermões de controle mental da Annie Barney. Quando alguma criança demonstrava rebeldia, era levada ao hospital psiquiátrico e internada sem qualquer justificativa. Para além disso, as crianças recebiam medicamentos psiquiátricos fornecidos pelo Hospital New Haven. Lembra que eu falei sobre esse hospital psiquiátrico para vocês? Então, acontece que os medicamentos causavam impactos irreversíveis na autoestima e no humor das crianças. E como se não bastasse tudo isso, havia também tratamentos de choque com altas voltagens. Quando chegavam na adolescência, os jovens eram colocados em um processo de inserção na comunidade que consistia basicamente em um estupro coletivo, envolvendo vários membros do culto, médicos, enfermeiras e, em alguns casos, até mesmo a própria Annie Barney. Ao mesmo tempo que as crianças cresciam desnutridas e dopadas de remédios, a Annie Barney vivia uma vida de rainha, com carros de luxo, joias e uma conta bancária bastante recheada com o seu marido Bill. Ela passou a controlar as meninas como se fossem mercadoria, porque obviamente esses eventos de inserção foram atraindo homens de fora da comunidade que demonstraram interesse em participar somente mesmo com a intenção de violar as meninas. Mas a Annie não estava preocupada com nada disso, ela queria mesmo era o dinheiro do povo. Aquelas crianças estavam vivendo o inferno na terra e parecia que o tormento nunca teria fim, até que finalmente aconteceu a primeira denúncia. As autoridades policiais invadiram a comunidade e tentaram realizar o resgate das crianças, mas a Annie e o seu novo marido tiveram a informação privilegiada e conseguiram esconder as crianças em uma espécie de buraco que foi feito entre duas paredes
antes que as autoridades chegassem. As crianças foram obrigadas a entrar naquele lugar e ficar em silêncio. Então, quando os policiais chegaram, não havia crianças para serem salvas. Mas é evidente que todo esse movimento chamou a atenção da mídia, que colocou repórteres investigativos na porta da propriedade, tirando fotos, fazendo perguntas e tentando a todo custo emboscar a Anne. Para piorar ainda mais as coisas, alguns membros da comunidade decidiram abandonar a pregadora. Inicialmente, ela tentou convencer as pessoas de que seria um erro irreparável deixá-la sozinha nesta suposta missão divina. Mas aos poucos as pessoas começaram a deixar a comunidade. Alguns repórteres conseguiram fotografar as crianças e chegaram a perguntar para Anne se ela abusava das mesmas. As coisas começaram a fugir do controle quando as pessoas que abandonaram a seita começaram a falar com as mídias, ao mesmo tempo em que as crianças começaram a se rebelar e causar tumulto. Duas garotas chamadas Sarah e Laine, que a essa altura estavam com 16 para 17 anos de idade, saíram escondidas à noite e foram até a fazenda mais próxima em busca de comida. E então os moradores daquela fazenda acionaram a polícia novamente. Mais uma vez as crianças foram escondidas no buraco da parede e não foi dessa vez que o resgate aconteceu. E foi no ano de 1987, quando a Anne estava com 66 anos de idade, que as coisas começaram a mudar. Ela já estava com a idade um pouco avançada e já demonstrava sinais de cansaço. E a verdade é que ela estava cansada de liderar sua própria seita. Ela e seu marido, na época, decidiram então viajar pelo mundo e curtir a grana que eles tinham acumulado até aquele momento. O casal tinha uma mansão em Nova York e o plano era passar um tempo na cidade e depois fazer um tour pela Europa e também pela Ásia. Mas enquanto isso, as inspetoras continuaram cuidando da comunidade e os castigos infligidos às crianças e adolescentes continuavam. Até que as duas garotas, a Laine e a Sarah, as mesmas que fugiram à noite para buscar comida na fazenda ao lado, elas começaram a se comportar de maneira incontrolável. Elas acabaram fazendo amizade com pessoas de fora do complexo onde moravam, e isso era totalmente proibido. Pior que isso, havia uma regra muito clara para todos. Era terminantemente proibido trazer pessoas de fora para visitar a comunidade sem a autorização prévia da Anne. E a Sarah quebrou essa regra quando levou um amigo para dentro da comunidade. A Anne ficou furiosa com isso e teve uma atitude precipitada. Ela expulsou a Sarah do complexo, alegando que a jovem tinha um comportamento incontrolável. E mesmo após várias tentativas de fazê-la se comportar como uma boa moça, ela deixou claro que a jovem nunca seria uma mulher digna do novo mundo que estava por vir. Acontece que a Laine não abandonaria a sua melhor amiga e rapidamente ela fez as malas. E vocês já devem estar se imaginando para onde que elas foram na sequência, né? Sim, as duas foram diretamente para a delegacia de polícia. E com isso, no dia 14 de agosto de 1987, as autoridades montaram uma força-tarefa que teve início logo nas primeiras horas da manhã e invadiram o complexo de surpresa. E finalmente conseguiram resgatar as crianças. Este resgate foi bastante trabalhoso porque as inspetoras tinham manipulado as crianças e ensinado a elas que policiais eram homens maus, que tinham como único objetivo abusar de todos eles e maltratá-los. As crianças demonstraram resistência no início, mas por fim deu tudo certo, porque a Sarah e a Laine ajudaram a acalmar as crianças. Todas as crianças estavam com desnutrição avançada e com aspecto de doentes. A partir daí, os oficiais conseguiram mandados de busca e encontraram todas as documentações das compras e adoções das crianças, encontraram todos os documentos e receitas médicas emitidas pelo hospital psiquiátrico e, inclusive, o diretor da instituição foi detido e o hospital foi finalmente fechado. Os investigadores descobriram também que o uso do LSD em crianças fazia parte de um experimento desenvolvido por psiquiatras
renomados na época e que se envolveram com a seita e participaram ativamente da vida das pessoas envolvidas na pregação da Annie Barney. Todos os psiquiatras envolvidos nesse caso tiveram suas licenças cassadas e, quando entrevistados por jornalistas, eles explicaram que as acusações eram infundadas e tudo o que fizeram seguia os padrões exigidos na época, e que estavam todos muito bem intencionados e em busca de melhorar a qualidade de vida mental das pessoas. Enquanto tudo isso acontecia, a Annie e seu esposo Bill estavam escondidos em Nova York. Naquele momento, eles não poderiam ser tocados, porque estavam em solo norte-americano. Por outro lado, o Serviço Social Australiano fazia o possível e o impossível para ressocializar as crianças resgatadas. Eles fizeram um ótimo trabalho, na verdade. Mantiveram todas as crianças juntas e cuidaram delas muito bem. E foi nessa altura que as crianças finalmente descobriram que a Annie não era a mãe biológica de nenhuma delas. Todos foram entrevistados pelas autoridades, as crianças e os adolescentes deram detalhes de como tudo acontecia e, por outro lado, as instrutoras negaram todos os abusos. Inclusive, algumas pessoas que participaram das reuniões no complexo da Annie foram localizadas e ouvidas pela força-tarefa da polícia. Todos negaram qualquer tipo de violência, tanto física quanto psicológica. A verdade é que as autoridades demoraram para abrir um processo contra a Annie e o Bill. Eu sempre conto casos australianos aqui no canal e todos nós ficamos chocados com a lentidão e a displicência do poder judiciário daquele país. Incrivelmente, assim, eles demoraram para processar a Annie, mesmo com todos aqueles depoimentos dos jovens que foram vítimas da seita. A justificativa era que não haviam evidências claras de maus tratos. E isso é muito bizarro, porque além de todas as crianças terem sido encontradas em clara situação de desnutrição, havia ainda depoimentos das vítimas. Mas enfim, esse processo esbarrou em direitos humanos, os advogados da defesa conseguiram controlar totalmente as investigações, mas a polícia seguiu em frente, fazendo todo o possível para levar os criminosos ao tribunal. Enquanto isso, a Annie e seu marido Bill tinham um endereço desconhecido, porque estavam sempre se mudando e ninguém nem sabia direito dizer se eles ainda estavam nos Estados Unidos. Os oficiais procuraram pelo casal Annie e Bill por quase 6 anos. Em 1993, a Annie cometeu um deslize a fazer uma ligação telefônica para Sarah, que acionou as autoridades, que por sua vez entraram em contato com o FBI e então eles foram descobertos. Nessa altura, eles estavam morando de novo na mansão do casal, que ficava ao norte de Nova York. Os acordos diplomáticos finalmente ficaram prontos e o casal foi extraditado para a Austrália, para serem efetivamente processados e julgados. Bom, e como eu disse no vídeo sobre o caso da família Colt, eu vou ter que repetir aqui que a Austrália tem sérios problemas em sentenciar seus criminosos, porque as penas no país são muito brandas. A Annie e o seu marido foram condenados apenas pelos crimes de perjúrio e fraude. Todos os demais crimes que eles foram acusados posteriormente, o tribunal fez a absolvição. Lembrando, tá, que ela torturou, maltratou, enganou, mentiu para as crianças, forçou a internação de algumas delas em hospital psiquiátrico, deixou as crianças passarem fome, obteve vantagens financeiras em cima de seus fiéis seguidores e etc, né? Mas ainda assim, ela e seu marido foram condenados apenas por perjúrio e fraude. E isso só aconteceu porque foi possível provar que eles tinham falsificado as certidões de nascimento das crianças. Caso contrário, teria sido bem capaz do casal sair ileso das acusações todas. A promotoria buscava uma pena de prisão de pelo menos 5 anos e uma multa no valor de 60 mil dólares australianos. Mas a soltura do casal, que aconteceu logo na sequência, chocou todo o país. Bom, o fato é que tanto a Annie quanto seu marido Bill se declararam culpados das acusações de perjúrio e fraude, e com isso foram sentenciados ao pagamento de uma multa no valor de 5 mil dólares australianos. E por mais incrível que possa parecer, o casal saiu pela porta da frente do tribunal, totalmente em liberdade e sem necessidade de cumprir nenhum ano sequer na prisão.
E vamos combinar, né, que os $5.000 para eles não era nada, né, gente? As inspetoras, por outro lado, foram acusadas de crimes relacionados a fraudes em recebimento de assistências sociais e tiveram penas bem curtas. Os membros da seita da Anne não foram obrigados a comparecer em nenhuma audiência e nem nunca foram processados. Alguns jornalistas australianos especulam que as penas dos acusados foram tão irrisórias porque existiam membros da seita infiltrados no poder judiciário e até mesmo juízes teriam se aproveitado das meninas quando eram menores de idade. Mas isso nunca foi provado e esse caso esfriou com o tempo. A Anne deu diversas entrevistas e sempre negou todas as acusações contra ela. A Sarah escreveu um livro contando tudo o que aconteceu no complexo, onde as crianças eram mantidas em cativeiro, e aceitou participar de uma entrevista cara a cara com a Anne, que foi extremamente debochada e tentou a todo custo desmentir a Sarah. A seita da Anne seguiu em frente, porque embora muitos tenham abandonado a mulher, outros deram sequência ao seu legado, e alguns anos depois a Sarah fez uma queixa-crime na delegacia, alegando que estava recebendo ameaças de morte por membros da seita. Bom, no final das contas, Anne Hamilton Barney faleceu em junho de 2019, aos 98 anos de idade. Ela estava com demência avançada a essa altura e morreu em uma instituição para idosos. Antes de morrer, ela deu uma entrevista e explicou ao jornalista que sempre amou as crianças e que tudo o que ela fez foi por amor. Bom, o resultado desse suposto amor foi crianças com ansiedade, síndrome do pânico, depressão, hipervigilância e pensamentos suicidas. Tudo isso escondido atrás de roupas iguais, sorrisos falsos e cabelos loiros. Alguns psiquiatras ouvidos nesse caso explicaram que a Anne tinha uma condescendência toda que se originou quando ela era criança e ficava responsável por seus irmãos quando era abandonada por seus pais. Tudo isso indicava ainda a possibilidade de se tratar de traços sutis de um distúrbio antissocial e de falta de empatia. Isso porque, na verdade, Anne Barney não conseguiu nutrir qualquer tipo de sentimentos por seus parentes, mas criou um tipo de realidade alternativa e paralela. Ela nunca foi amada ou cuidada, e boa parte de seu mundo de delírios tinha a ver com a maneira deturpada como ela carregava a sua religiosidade. Ela chegou até mesmo a dizer que Jesus Cristo tinha reencarnado em seu corpo, e de acordo com o que ela mesma disse, era o corpo de uma mulher loira e bonita. E eu achei tudo isso muito bizarro, igual eu achei super bizarro o caso da família Colt. E se você não assistiu ainda o caso da família Colt, eu vou deixar aqui embaixo o link com esse caso fixado para que você possa assistir. E se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu peço desculpas hoje pela minha voz, porque eu tô tendo umas crises alérgicas assim, bizarra, pessoal, então eu sei que a minha voz não tá das melhores. Mas é isso, né? Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Esse foi o caso de hoje. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.